Aleluia. Você pode se colocar de pé. Você pode dar um sorriso bonito para a pessoa que está do seu lado. Que bom que você veio. Se puder, dê um abraço. Você está na casa de Deus. Aleluia, isso aí. Glória a Deus. Como é bom, né, ver o nosso irmão. Um dia vamos estar todos no céu. Amém? Vamos orar? Fecha seus olhos. Amigo de todos os momentos. Amigo da tristeza, na tristeza. Amigo na alegria. Seja bem-vindo nessa noite. Toca os nossos corações. Prepara as nossas mentes. Espírito Santo, encha a tua igreja da tua presença. E que seja repreendido todos os inimigos da tua palavra. Espírito da verdade, toma o controle. Recebe o nosso culto. Recebe a adoração. Espírito Santo, nessa noite, que seja uma noite do visitar da tua presença. Aleluia. Se você tem motivos para adorar, me ajude a adorar esse nome que é grande, esse Deus que é grande. Aleluia. Será que você pode abrir a sua boca e começar a adorar ao nome daquele que reina, daquele que vive? Aleluia, aleluia. Senhor, também entregamos nas suas mãos todos os pedidos de oração. Cada lágrima, cada pessoa aqui representada por uma foto. Senhor, cada pedido, Senhor, Pai, são os seus filhos, Pai, pedindo por uma intervenção sua. Só o Senhor sabe, Pai, quanto significa uma lágrima, quanto significa, Senhor, o que os seus filhos estão sentindo. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Aleluia. Será que você pode erguer suas mãos bem alto e começar a dizer uma palavra de gratidão ao Senhor, uma palavra de reconhecimento da boa e agradável vontade dele em nossas vidas? Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor com alegria. Glória a Deus, aleluia. Sou da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Tudo bem com vocês? Vamos adorar e bendizer o nome do Senhor? Você pode cumprimentar esse teu irmão aí do teu lado? Você já olhou para ele, já disse, seja bem-vindo, que bom que você conseguiu chegar, tá bonito, tá bonita. Vamos adorar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é digno. Vamos exaltar e bendizer o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
exaltar, você já pode adorar, aplaudir da melhor forma, porque Ele é digno. Porque o Senhor preparou essa noite para falar ao teu coração, que seja maior que for a luta. Nada pode te afastar do amor de Jesus, nada, nada, nada. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Mesmo na tribulação, eu posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Eu sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem. É firme na rocha que eu terei. Olharei pro céu, de onde vem. Terei o testemunho. Mesmo na tribulação, eu posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Eu sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em suas mãos. Eu olharei pro alto, de onde vem, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és. Quando a força se esgotar e tudo em mim desmoronar, eu olharei pra ti e confiarei no teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e nas promessas que fez a mim. E é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a minha bênção. Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Oh, tu és o nosso Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, porque tu provê tudo em nossa vida. Nós declaramos nessa noite que Ele proverá. Ele provê o teu sustento.
Ele provê o consolo, Ele provê a cura, a libertação, a transformação, a salvação. Ele provê na tua vida nessa noite. Oh, aleluia. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Ele não falha. Eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz sobre. Deus proverá. Quando a azeite e a
a sua mão aí. É um ato profético. Você está profetizando aí para a tua vida mesmo. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Não são todos, mas algumas pessoas aqui estão vendo um momento de tanta sequidão. Tanta sequidão. A Bíblia me mostra que Israel passou por um momento de tanta sequidão que uma mãe falou para outra: hoje eu vou cozinhar o seu filho e amanhã cozinharemos o meu. Mas Deus levantou o homem de Deus, o profeta Eliseu, que se apresentou àquela situação e disse: amanhã, neste mesmo horário, amanhã, eu quero ser boca de Deus para algumas pessoas, não são todas, mas eu quero dizer que amanhã, neste mesmo horário, amanhã, neste mesmo horário, vai ter uma porta aberta para a sua família, para a sua vida. Amanhã, ai, como andar a sai. Oh, Deus! Quando o profeta Eliseu disse isso, o general riu. O general disse: nem se abrisse as janelas dos céus. O profeta deu uma palavra: para quem duvida, você vai ver e não vai comer, você não vai participar. Mas para quem crê, vai viver da abundância do Senhor. Só para quem crê, Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá. Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá. Deus proverá. Você não está vendo, mas tem algo acontecendo. Você não está ouvindo, mas tem algo acontecendo. O sobrenatural de Deus vai te alcançar. Vai te alcançar. Coloca o coração no Senhor, porque vem uma grande abundância para sua família, para sua vida. Dias que você nunca imaginou viver, vai acontecer para sua família, porque Deus está vendo o teu coração. Erga suas mãos bem alto se você crer. Ai, vou mandar a sai e dê a linda salva de palmas ao nome de Jesus. Oh Deus! Aleluia! Aleluia!
Glória a Deus. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor. E diga para o seu irmão, amanhã. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor. Deus sempre tem uma novidade para as nossas vidas. Amém? Vou dar aqui os rápidos anúncios da semana. De segunda a sexta, nós temos a tarde da bênção, 3 horas da tarde. De segunda a sexta, a igreja está sempre com as portas abertas, 3 horas da tarde. Terça-feira, nós temos 5 horas da tarde, culto de libertação. Amém? Deixa eu só voltar um pouquinho. Amanhã nós temos culto da palavra, 7h30 da noite. Amém, irmãos? E quarta-feira nós temos culto da vitória. Quem quer vitória aí? Glória a Deus. Precisamos, né, irmãos? A gente vence, aí passa alguma coisa e a gente tem que obter vitória de novo. É de fé em fé. Amém? Quarta-feira, culto da vitória. Quinta-feira tem o culto do sobrenatural, 5 horas da tarde, na direção do pastor Rubens. 5 horas da tarde. Irmão, tem horário para tudo. Não fica vendo lá a Globo, não. Aquele barulhinho da sessão da tarde dá até dor de cabeça. Procura a casa do Senhor. Está sempre aberta. Sexta-feira, nós temos aqui 8h30 da manhã, intercessão, na direção da irmã Esther. É uma bênção, você que pode, dê uma passadinha aqui, vai ter sempre alguém orando por você. Sexta-feira ainda, às 7h30 da noite, nós temos o 6D. São a galera dos adolescentes que se reúnem aqui para adorar o Senhor. Você que é pai de adolescente, incentiva seu filho a estar aqui na casa do Senhor. Amém, irmãos? Eu sempre falo, minha mãe foi uma grande incentivadora, né, da minha vida cristã. E ela, como me criou sem meu pai, ela chegava, comprava o passeio dos adolescentes para eu ir, me botava dentro do ônibus e vai. Aí eu, caramba, conheço ninguém, mas já voltava até dando a paz do Senhor. Então, ajude seu filho, porque é uma idade muito complicada, você já passou por isso, né? Alguns já passaram há muitos anos, alguns há pouco tempo. Então, ajude o seu filho, incentive o seu filho a estar na casa do Senhor. Amém? Sábado a gente tem o Connect, que é os trabalhos dos jovens. Tá. Tem vaga para o jantar das mulheres, é isso? Ainda tem vaga. Procurar a irmã Gláucia, dá um tchau à irmã Gláucia. Simara, estão tudo ali atrás. Você que deseja participar do jantar das mulheres. Tem mulher vitoriosa aí? Ih, fraquinho. É a janta? Foi o almoço que foi pesado, aquele macarrão com salsicha, pesou, né? Dá mais uma chance. Tem mulher vitoriosa aí? Rapaz, aí parecia até a torcida do Flamengo agora. Agora despertou. Então ainda tem vaga, tá, para o jantar das mulheres. Então você procura a Gláucia e a Simara, estão lá atrás, as mulheres vitoriosas, que tem sido um trabalho abençoado. Amém? Não posso falar muito, que é minha esposa que dirige esse trabalho, senão fica meio, né? Tá arrebentando aí, fica meio... Tá fazendo um trabalho abençoado. Então, você só procurar lá. Amém, irmãos? Então, sábado tem o Connect, 7h30 da noite. Você pode procurar o Vinícius. Hoje ele está na sede, porque é o último dia do congresso da juventude. Por isso que você está vendo aí muitos lugares vazios. A juventude foi em peso lá para a sede. Palavra do nosso pastor Silas. Então, a juventude não está aqui, mas todos os sábados se reúnem aqui os nossos jovens. Você de 1 a 100 anos é convidado a estar. Amém? Então, você de 1 a 100 anos que é jovem, pode estar aqui. Tem sido uma bênção.
Domingo pela manhã nós temos Santa Ceia. E a Santa Ceia, irmãos, é uma ordenança. Amém? Eu falava isso quase todo dia, quando trabalhava no DINC. Ensinar o novo convertido. Olha, a Santa Ceia é uma ordenança. É ali que você analisa você mesmo. Se você está em comunhão com o Senhor ou não. Então não falte a Santa Ceia. E sempre aparece alguma coisa aparentemente boa para te tirar da ceia. Ah, eu vou para a ceia. Aparece alguém que te liga, vamos para o shopping. Vamos ver o filme, vamos não sei o quê. Para te tirar do foco. Mas continue firme, perseverante até o fim. Então a Santa Ceia é uma ordenança. E vai estar aqui vai estar sendo transmitido via satélite aqui a palavra do nosso pastor Silas, que vai estar dando sempre como ele dá a palavra do Senhor. Então não falte, irmão. Venha para a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem vai estar aqui? Glória a Deus. A igreja toda. Glória a Deus. Então domingo pela manhã é ceia, 9h30 da manhã. Tá? E domingo à noite, culto de celebração. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ofertar ao Senhor com alegria. Amém. Em Lucas 6,38 diz: Dai, e dar-vos-se-á dado, boa medida, transbordante. Dai, e dar-vos-se-á dado, boa medida, transbordante. No final ainda diz assim, da mesma medida que medires, serás medido. Quando eu falo de oferta, eu falo de sementes. Tem gente que fala, não, é só dar um dinheiro. Não é assim. A tua oferta é altamente espiritual. Requer uma atitude sua, natural, mas é espiritual. Por quê? Esse dinheiro, ele serve para abrir igrejas. Esse dinheiro serve para manutenção da igreja. Esse dinheiro vai a lugares que você nunca foi. Você está sentado numa cadeira acolchoada porque alguém ofertou. Você não está sentindo calor porque alguém ofertou. Tem iluminação porque alguém ofertou. Tem câmera, tem televisão porque alguém ofertou. Tem porta porque alguém ofertou. E essa sua oferta, ela chega a lugares que você nunca vai poder ir. Essa oferta vai a lugares como na comunidade. Eu já tive a oportunidade de ir na ADVEC da Vila Cruzeiro. Eu já tive a oportunidade de ir nas ADVECs que são lá no alto da comunidade. E tem uma cadeira igual a essa que você está sentado. E na sua maioria, todas elas têm um ar-condicionado. Então isso requer o quê? A sua oferta, a sua fidelidade. E tem gente que diz assim, para que abrir tanta igreja? Para que tanta igreja? Já tem muita igreja. Porque aonde a igreja do Senhor chega, é luz. Aonde a igreja do Senhor chega, o inferno recua. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Você, de repente, para alcançar o entendimento do reino de Deus, você precisou entrar numa igreja. Você precisou se assentar, ouvir a palavra de Deus. Não é verdade? Então a tua oferta é altamente espiritual. Satanás não quer que você entenda que você é um dizimista. Ele não quer que você oferte. Porque quanto mais oferta, mais o reino das trevas vai recuando. Porque igrejas são abertas. Igrejas são construídas. Igrejas vão avançando. E o povo vai entrando pelas portas. Vão sendo apacentados. Mudança de mente. E o reino de Deus vai se expandindo. E a tua oferta volta para você como? Em bênçãos sobre a sua família. Deus vai alcançar o teu filho. De repente você pensou em fazer uma faculdade. De repente você queria fazer tantas coisas. Só que o tempo passou. Você viu o seu cabelo branquinho. Não dá mais tempo. De repente você está preso em outros propósitos. Aí Deus fala, filho, aquele sonho que você deixou de lado, vou visitar o teu filho. Vou fazer dele um grande homem. Vou fazer dela uma grande mulher. Portas vão se abrir. A bênção do Senhor vai estar sobre a tua casa, sobre a tua família. Vai ter abundância, alegria.
Seus filhos vão casar bem. Isso tudo porque Deus viu a tua fidelidade. Nós temos aqui costume de fazer 3 vezes por ano a nossa campanha. Vocês já conhecem, no início do ano, no meio do ano e no final do ano. A gente está na segunda campanha. Se não tivesse esse propósito, a campanha iria acontecer da mesma forma. Mas tem um propósito. Tem uma igreja que está arrumadinha, pintadinha, bonitinha, e o dono decidiu vender. E o nosso pastor, ele aproveitou essa oportunidade para fazer a campanha, para comprar esse imóvel. E como é importante a unidade da igreja e o entendimento. O imóvel está avaliado em 3,5 milhões. Ele fez a campanha, se eu não me engano, arrecadou 2,5 milhões. Falta uma parte, está em negociação. Você que não fez essa campanha, você tem a oportunidade de ajudar. A palavra de Deus diz o que? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando você é fiel, você está amando alguém que você nem conhece. Porque a tua oferta vai gerar bênçãos, bênçãos e bênçãos. Então você que ainda não participou dessa oferta, participa, irmão. Participa dessa campanha. Vitória em todo lugar. Você vai escolher um propósito, vai pegar o envelope, vai escrever lá um propósito. Não sei se vocês se lembram, minha mãe, ela estava muito doente. E eu fiz um propósito. Eu contei aqui o testemunho. Eu dei uma oferta que eu não podia dar. E falei, não vou pedir para mim mesmo não. Vou pedir pela saúde da minha mãe. Aleluia. E botei a oferta lá. Até eu fico espantado com a minha mãe. Como ela se recuperou. Como ela se levantou. Porque Deus é fiel. Ele não vê a aparência, ele vê o coração. A viúva pobre estava perdendo tudo. Perdeu o marido, perdeu tudo. Mas ela disse para Deus, eu sou fiel até a última moeda. A Bíblia não fala o que aconteceu com ela. Mas todas as outras viúvas que ofertaram, Deus multiplicou. Então, irmãos, seja fiel. Você que deseja participar da campanha, peça ao obreiro o envelope verde e participe da campanha. Oferte ao Senhor com alegria. Os obreiros podem distribuir. Deus abençoe.
Vocês querem aplaudir os nossos músicos? E ore pela vida deles também, tá? Cadê a sua oferta? Levante, apresente a sua semente diante do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por um momento tão importante como esse, ó Pai, de podermos participar, ó Deus. Ah, Senhor da glória, te peço, Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, que nenhum dos teus filhos, nenhum chefe de família, Pai, possa estar desempregado, Senhor Deus querido. Ô, Senhor Deus, que não venha faltar na casa dos seus filhos. Venha abrir as portas, Senhor Deus. Faça prosperar, Senhor Deus. Derrama a tua unção, a tua bênção, Pai. Ô, Senhor Deus, porque nós te honramos, Senhor, nesse momento, ó Pai, com as nossas ofertas, Pai. Em obediência, Senhor Deus, dizimamos na tua casa, Senhor Deus. Para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Abençoa teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados irmãos, aqui na frente tem um gasofilácio, no meio também tem. Você pode dizimar debaixo da bênção de Deus, e os obreiros estão recolhendo as ofertas. Até a oferta da campanha também você entregam para os obreiros que estão recolhendo. Amém? Glória a Deus, a paz de Cristo, queridos. Vou esperar os irmãos dizimarem. Conforme o pastor Anderson disse, né? Hoje, como está em congresso, em conferência lá dos jovens, os jovens eles estão na sede, uma palavra do nosso pastor. Mas semana que vem todos estarão aí para adorar, né? A igreja fica em silêncio porque os jovens não estão, é isso? Não falei isso não, irmão. Só glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 3. Pastor Rafael volta no próximo domingo, né? Depois de uma merecida férias, é isso? Vai ser bênção a gente ter o nosso pastor conosco aqui no próximo domingo. Enquanto isso, vai aturando a gente aí. Vai aturando e orando. Amém? Glória a Deus. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 3. Todos acharam? Que diz assim, olha, eu vou ler do verso 3 até o verso, vou ler do verso 1 até o verso 6, tá? Que diz assim, ó: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que diz: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplainarão, e toda a carne, repita comigo, e toda a carne verá a salvação de Deus. Mais uma vez, e toda a carne verá a salvação de Deus. Senhor, nessa noite nós queremos te louvar, te adorar e bendizer o teu nome. A tua palavra, ela vai ser pregada, ministrada, mas o que seria de nós se não fora o Senhor? A tua presença é fundamental, é importante em nosso meio, porque teu Espírito é o que convence o homem
da verdade, da justiça e do juízo. Fala conosco, esteja conosco aqui nesta noite, e que tudo aquilo que tiver preso se abra, todos aqueles guilhões sejam quebrados, que as portas se abram, que o teu nome seja exaltado, Senhor. Pai, nós oramos e te agradecemos porque cremos que uma palavra tua no céu há um efeito extraordinário aqui na terra. Como o centurião de Cafarnaum diz: Senhor, eu sou homem de autoridade, diz somente uma palavra e o meu criado ficará curado. E na mesma hora ele ficou curado, porque cremos na tua palavra. A tua palavra é a verdade, Senhor. Portanto, Deus, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Maravilha, né? Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Quando eu estava meditando nesses versículos, Barão, pode fazer barulho aí, tá? Pode fazer barulho aí para me ajudar aí. Quando eu estava preparando esse mistério aí, essa palavra, engraçado que Deus ele me levou para outros caminhos, né? É claro que na manifestação de João Batista ele apareceu num período onde havia, melhor dizendo, um silêncio de uns 400 anos, pela qual ali não se levantou profeta nenhum nesse período. Houve-se uma lacuna, né? E as pessoas, o povo daquela época estava sedento, porque eles estavam esperando que a profecia se cumprisse. Deus falando novamente com o seu povo. Me aparece João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele começa assim a trazer novamente um sentido para que ele fosse o percussor da entrada do Messias. O que eu acho interessante aqui é que para que o Messias ele viesse, segundo o profeta messiânico, e desde Gênesis já estava prefigurando o advento do Messias, né? A Bíblia em si ela é totalmente cristocêntrica, ou seja, ela é apontada para Cristo, né? A Bíblia ela converge para Cristo, né? Ele começa a entender o seguinte, eu começo a entender que quando ele começa a falar de endireitar caminho, se algum monte vai ter que se aplanar, se algum vale vai ter que vir para a superfície, se o caminho torto ele vai ter que se endireitar. Fala o seguinte, eu entendo que para que houvesse a manifestação de Cristo, algumas coisas precisariam ser ajustadas, né? Algumas coisas precisariam ser ajustadas para que o caminho tivesse livre. Ou seja, quando o próprio Senhor Jesus, quando ele veio, ele teve algumas ações, e essas ações que eu quero dizer aqui nessa noite, né, para que nós tivéssemos hoje a liberdade de nós entrarmos pela casa do Senhor Jesus e entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para que isso pudesse acontecer, houve algumas manifestações, houve algumas ações no mundo espiritual para que isso pudesse acontecer, né? Romanos 5, 17 e 18 diz assim, ó: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Por quem? Por Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma ofensa só veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da justiça, da vida. Ou seja, se por um homem entrou o pecado, se pelo plano original, por um homem entrou um pecado, por outro lado, veio o caminho da salvação. Porque o pecado, ele é a barreira, ele é a parede, é ele que faz a separação do homem e Deus. Então, Deus ele tem que reatar a humanidade novamente a ele. Por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo. Uma vez eu disse o seguinte, que eu tenho pessoas que trabalham comigo aqui, eu disse que a gente trabalha numa empresa, numa indústria, e existe um setor chamado de plástico, onde você faz uma ferramenta,
e você quer injetar 100 mil, 200 mil peças. Então tu faz um molde, né? E tem aquele processo de injeção, pega um plástico, coloca ele numa temperatura de 300 graus Celsius, ele derrete, você coloca dentro do molde, ele conforme aquele molde que está ali. E aquele plástico ali tu vai injetando, mas se aquela, que a gente dá o nome daquele dentro do molde, se aquela cavidade, ela tiver deformada, toda a produção, ela também ficará deformada. Então escute, Deus, ele colocou o homem no jardim, mas o pecado entrou. Quando o pecado entrou, o que aconteceu? Toda a produção, porque o que Deus determinara por o homem era, vocês têm que crescer e multiplicar. Então toda a produção que veio depois do homem veio deformada. E aí, voltando de novo para a indústria onde eu trabalho, se aquela cavidade ela está defeituosa, tu sabe o que a gente faz com aquelas peças? A gente joga no lixo. A gente usa o termo chamado sucata. Então, conjecturando, se toda a produção depois do pecado, depois do pecado, toda a produção estava condenada, éramos para eu e você ir para o lixo. Éramos para eu e você sermos condenados. Aí Deus, o que Deus faz? Pela sua infinita bondade, graça e misericórdia? Não, eu não vou condenar você, porque eu vou enviar o meu filho. Para os olhos dele está condenado, para os meus olhos eu vou te trazer novamente a vida. Ei, para os olhos daquele homem, nós estamos condenados ao fracasso, mas por intermédio dele, dele quem? Jesus. Por intermédio de Jesus eu vou reatar o relacionamento novamente do homem com Deus. Olha que coisa linda, irmãos. E aí, se eu falo de caminho, eu quero falar sobre o primeiro caminho. O primeiro caminho é o caminho da provisão. Repita comigo, o caminho da provisão. Quem é o caminho da provisão? O caminho da provisão é quando nós entendemos que todos nós somos pecadores, Dedé. Tiago 4,17 diz: aquele que, pois, que sabe que faz o bem e não faz, comete pecado. Aquele que diz que não tem pecado, já cometeu o primeiro, porque todos nós pecamos. Como era, pastor, então, a cerimônia no Antigo Testamento? Para que o povo fosse expiado, a expiação do pecado do povo, como se as transgressões do povo fossem apagadas. De ano em ano, todos sabem, foi uma determinação de Deus, de ano em ano, o sumo sacerdote, só ele poderia entrar no templo de Deus, no lugar santo dos santos. O que ele fazia? O ato, né, aquele cerimonial, né? Ele trazia ali o ato da expiação, né, o cerimonial, ele trazia 3 situações. Primeiro, a imposição de mãos, ou seja, ele pegava um bode, né, porque o povo, ele pegava todos os seus pecados e levava para o sacerdote. O sacerdote pegava o pecado do povo e levava para Deus, para interceder a Deus através desse cerimonial. Então, quando ele pegava o bode, ele transferia para o bode. Coitado do bode, não tinha culpa de nada, mas transferia lá, colocava a mão sobre ele e transferia toda a culpa do povo sobre aquele bode. Aquele bode, ele era solto e ele andava errante no deserto, porque o peso do pecado do povo estava sobre ele. E aí, o que faz com o cordeiro? O cordeiro vai ter que ser imolado, o cordeiro vai ter que ser sacrificado. Então sacrificava-se o cordeiro, né? E o sangue, ele aspergia sobre o propiciário, que era o lugar onde ficava no Santo dos Santos. Ou seja, o sangue, ele cobria. É como se o sangue cobrisse o pecado. A lei, ela simbolizava, ela identificava o pecado, mas ela não tinha força sobre o pecado. É como se você pegar uma criança e ela estiver com febre, você pega um termômetro e coloca nela. O termômetro, ele indica que a criança está com febre, mas ele não tem força nenhuma. A criança vai ter que tomar o remédio. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o sangue, no Antigo Testamento, ele não tirava o pecado, ele só cobria o pecado.
Mas o pecado estava lá. O pecado estava lá. E quando João, ele olha para Jesus, ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que cobre o pecado? Não. Porque Deus, quando faz as coisas na nossa vida, Ele não faz de qualquer maneira. Eis aí o Cordeiro de Deus que remove, que tira. Oh, Ramana, eu não sei se alguém está entendendo aqui. O sangue da cruz, ele não cobriu o nosso pecado, ele removeu. Então o nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento. Por isso que ele diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Oh, quem está em Cristo Jesus aqui? Então o primeiro caminho é o caminho da provisão, a provisão do Cordeiro. Deus, ele já havia providenciado o Cordeiro. Quem era? O seu filho. Agora, se o primeiro caminho foi o caminho da provisão, o segundo foi o caminho da ressurreição. Repita comigo: caminho da ressurreição. Escute, sem a ressurreição, a cruz teria feito de Cristo o maior mártir do mundo. Sem a ressurreição. Porém, com a ressurreição, a cruz fez dele o único Salvador do mundo. Você não está sozinho, você tem um Salvador. Você não está sozinho, você tem Ele que está do teu lado. Ele morreu por mim, por você, independente do que somos para Ele. O amor dele é incondicional. Mesmo se vacilamos, se tropeçamos com Ele, Ele continua nos amando. Que amor é esse? Que sentimento é esse de amor por nós? O que Ele achou em nós? Mas Ele achou algo diferente, querido. E é nessa noite que nós temos que valorizar o que Ele tem pela nossa vida. O caminho da ressurreição, a Bíblia diz que quando Jesus ele morreu, porque a morte vicária de Cristo, a morte de Cristo, ela removeu os obstáculos. Por quê? Porque os caminhos não estavam escabrosos, não estava torto. A morte de Cristo começou a endireitar os caminhos para a nossa salvação. Melhor dizendo, o caminho, porque só existe um. Então a morte de Cristo, ela começou a endireitar o caminho que estava torto. Portanto, quando a Bíblia diz que quando Jesus morreu, a terra ela tremeu. Houve trevas. A Bíblia diz que abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Olha, começa a abrir. O véu se rasgou. O véu se rasgou, ei! Ele começou a abrir o caminho. Que negócio é esse? Porque a cerimônia do ato da expiação, o povo ficava onde? Dentro do templo, pastor? Não, ficava do lado de fora. Vai ficar do lado de fora. E quem fica do lado de fora é espectador, não se envolve. Você não entendeu não, né? Você não está do lado de fora, você está dentro. Você não é espectador, você faz parte do corpo. Nós fazemos parte do corpo. E aí o que eu acho interessante aqui é que na morte de Cristo o véu se rasgou. É como se Deus está fazendo assim, falando para a gente assim, ó: eu estou fazendo a minha parte. Eu estou preparando o caminho. Oh, Amanashuri Komana. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Grandes mártires, pessoas adoram a outros deuses, até outras pessoas. Se você for lá no túmulo de Buda, está lá o nascimento e a sua morte. Muitas pessoas adoram e veneram do espiritismo. Allan Kardec vai chegar lá, vai ver o dia do seu nascimento e a data da sua morte.
Se for buscar Maomé, vai estar lá também no seu túmulo o dia do seu nascimento e a data da sua morte. Seja lá qual for o Deus ou a pessoa que eles veneram, vai ter a sua data de nascimento e a data da sua morte. Mas Jesus é diferente. Tem a data do nascimento, mas na data da sua morte está escrito, ele ressurgiu, ele ressuscitou. O terceiro caminho fala o caminho da justificação. O que é justificação? Eu estou entendendo que esses caminhos estão abrindo para que a gente possa passar, tá, gente? O caminho da justificação é tornarmos isento da penalidade do pecado. Ou seja, se a morte de Cristo, se antes da morte de Cristo estávamos condenados, através da obra de Cristo, dele morrer por nós, ele abriu um outro caminho, que é o caminho da justificação, porque aquele que está em Cristo, ele pode se tornar justo diante de Deus. Todos nós somos como um imundo, e toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e todas as nossas iniquidades como o vento que se arrebatam. Isaías 64:6 diz isso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que Deus, ele não vai mudar a lei que ele determinou. Ele não vai mudar. Mas uma coisa eu quero te dizer, queridos. Eu quero dizer que a ação dele foi para que a lei fosse cumprida na nossa vida. Vou te dar um exemplo. Um certo homem cometeu um crime e foi levado para um tribunal para ser julgado. Sentiu-se grandemente encorajado quando notou que o juiz era o seu melhor amigo. O culpado ficou certo de que o juiz daria um jeito na lei para favorecê-lo. Mas o juiz, ele não podia perjurar. Sentenciou esse seu amigo a pagar uma multa elevada. O culpado ficou de pé ali, desiludido, sem querer crer no que ouvia. Mas o juiz, na mesma maneira que sentenciou o culpado, ele saiu e ele foi para o guichê do tesoureiro e pagou aquela sentença que tinha sentenciado para aquele homem. Assim mesmo é Deus na nossa vida. Estávamos condenados? Estávamos condenados? Ele não podia mudar a lei, então o que ele fez? Eu vou mandar o meu filho. Por isso que Pedro diz, não foste resgatado por ouro e prata, mas foi resgatado por um sangue puro, um sangue carmesim, um sangue imaculado. Queridos, nós temos a dificuldade, porque quando a gente chega na igreja, a gente só quer ouvir palavra de vitória. Palavra que nós vamos receber bênção, que amanhã vai ter bênção e tal. Mas eu quero falar a palavra de salvação, porque acima da vitória que você tem de receber, é a salvação da minha alma e da tua alma. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e que tu tens preparado para ela. É porque muitas das vezes queremos nos justificar. Se a gente pegar ali em Gênesis capítulo 3, no versículo 5, quando a gente vê ali um ato aonde o próprio Senhor ele já estava prefigurando o Messias. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 5, diz assim, ó: porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso a serpente falando para a mulher. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos seus olhos, e ambos conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si avental. Ou seja, Deus havia determinado para eles não comer daquele fruto. Eles comeram, os olhos deles se abriram. E aí, para que eles pudessem usar a justiça dele, o que eles fizeram? Eles cozeram folhas e se cobriram. Mas como eu disse aqui, a justiça do homem é como um trapo de imundícia.
Porque a gente vai querer se justificar com nossos atos. Deus, ele não aceita. Ele só vai aceitar quando nós entregarmos a nossa vida para Cristo e entender que é Ele que nos justifica. O que eu achei interessante aqui foi porque no verso 21, olha o que diz. Então disse o Senhor Deus para Adão e para Eva: eis que o homem é como um de nós. Perdão, verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e o vestiu. Se é feito túnica de pele, foi feita de quê? Através de quê? De animal. E se teve animal, teve o quê? Então ele já estava prefigurando quem? O seu próprio filho. Para que você se torne justo diante de mim, eu vou sacrificar o meu filho por amor a você. Oh, aleluia. Quarto caminho, fala sobre o caminho da regeneração. Se a justificação apaga a culpa, a regeneração nos concede poder para viver uma nova vida vitoriosa sobre o pecado. Olha, a justificação, ela nos torna justo. Olha os caminhos que Jesus ele está abrindo. Então, a regeneração é o quê? É regenerar, é gerar novamente. Por isso que quando Jesus ele vai conversar com Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos assim: tem que nascer de novo. Aí ele diz assim: como pode eu ser velho, eu nascer novamente? Porventura eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele não estava entendendo esse sentido. É o sentido de ser regenerado espiritualmente, porque estava condenado. Mas quando a gente recebe o ato da regeneração, nós podemos ser inseridos novamente no reino. Você entende, irmãos? Ele nos gerou novamente. E aí o que eu acho interessante aqui, vou dar um exemplo para você. Se você pegar um ímã, e você pegar o ímã, ele tem magnetismo, né? E ele atrai com uma peça, ferro, né? Tem que ter um material ferroso. Se não for ferroso, ele não atrai, ele não gruda, não é isso? E quando o prego, ele é como se fosse a gente, e o ímã é como se fosse o Espírito Santo. O Espírito Santo está querendo puxar a gente para ele. E quando a gente é colado no ímã, é como o prego é colado no ímã, é como se a gente tivesse colado no Espírito Santo. E aí a gente recebe todo aquele magnetismo e a gente fica energizado. Por quê? Porque o Espírito ele está sobre a nossa vida. A gente recebe uma regeneração. A gente estava com uma vida falida, uma vida destruída, e aí o Espírito ele vem e ele traz uma novidade de vida, ele traz um sentido novo, uma paz, uma alegria que o mundo não dá, que as coisas materiais não conseguem preencher. E a gente começa agora a estar energizado, alegre, fantasiosos pela presença de Deus sobre a nossa vida. Uma vez eu fui fazer uma visita e um jovem falou assim: olha, eu não sei, tem alguma coisa que falta dentro de mim. Que eu falei assim: eu sei o que falta em você. Porque quando Jesus ele nos fez com o DNA dele. Ele nos fez com as características dele. Ele tirou um pouco da fé, ele tirou um pouco da alegria, ele tirou um pouco daquilo que ele tem, e ele nos fez filho dele. E quando a gente anda fora da presença, aquilo vira um vazio. Mas quando nós nos aproximamos de Cristo, aquele magnetismo volta, a alegria, o júbilo, a presença vem, e ela nos renova e nos fortalece. E nós fomos regenerados. Nicodemos ele tinha que entender, porque ele era mestre da lei, mas ele não entendia o sentido da regeneração. Ele não entendeu o sentido que Jesus ele estava ali para fazer gerar novamente, introduzir novamente ele no contexto do céu. Oh, irmão, isso é muito forte. Sabe o que é isso? É que a igreja ela não está acostumada a ouvir uma palavra dessa.
vou para a igreja, Deus vai falar porque a porta vai se abrir. Deus vai falar porque eu vou arrumar um emprego. Deus vai falar que eu vou ser curado. E a manifestação de Cristo sobre as pessoas, e fala assim, ó, a tua fé te salvou. Primeiro ele falava salvou. Depois é que vinham as coisas, necessidades básicas do homem. O negócio é que hoje a gente inverte as coisas, pega as nossas necessidades básicas e coloca acima do plano de salvação de Deus. Mas Deus nessa noite ele quer desconstruir isso. Por isso que os discípulos quando vieram, eles vieram alegres. Aí ele, ó Senhor, a gente colocou a mão, o demônio manifestou, expulsamos, tal, curamos enfermos. Jesus só olhando para eles. Mas não vos alegreis por essas coisas, alegrai-vos antes. Oh, Ramanashuri. Oh, Ranashuri Kalama. A gente tem que desconstruir algumas coisas na nossa vida, irmãos. Porque o plano da salvação nos traz gozo e alegria. E a gente olha crente desanimado, crente caído. Oh, meu irmão, alegrei-vos antes. Alegrei-vos antes, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Ei, a maior felicidade, a maior alegria você já tem. É o plano da salvação. Você faz parte do céu. O quinto caminho fala o caminho da adoção. Olha que lindo. A adoção é um processo legal de aceitação como filho. No plano original, antes do pecado, Adão ele era filho. Mas o pecado, ele rompeu isso. Ele rompeu. Então a adoção nos traz ao plano original de Deus. Porque o pecado, ele nos levou a ser escravo. Quer ver uma coisa? Se você ler a carta de Filemão, pastor, existe isso? Existe. No Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele ganha um escravo chamado Onésimo. Ele estava numa prisão em Roma, Onésimo vai parar na prisão que Paulo evangeliza ele, ganha ele para Cristo. Aí, Onésimo, ele era quem? Ele era um servo de Filemão. Quem era Filemão? Era um homem pela qual tinha uma igreja na sua casa e Paulo havia ganho ele para Cristo também. Onésimo roubou Filemão, porque o escravo, quando a pessoa ela é escrava, ela tem seus vícios, seus atos, e ele roubou, defraudou e fugiu. Aí Deus tinha, pela sua misericórdia, tinha uma obra na vida de Onésimo, de um escravo, era escravo, mas Deus tinha uma obra na vida dele, tá? Ele era escravo fujão, ele defraudou Filemão, mas Deus tinha uma obra na vida dele. E aí quando ele vai parar na prisão, o apóstolo Paulo ele escreve uma carta de seu próprio punho e diz: Filemão, aqui está Onésimo, mas eu vou te enviar. A dívida que ele tem contigo, porque se ele te defraudou, põe na minha conta. Mas aceita ele agora não mais como escravo, e sim como irmão em Cristo. Oh. É assim que Deus faz na nossa vida. Nós éramos escravos. Satanás doido para nos derrubar, para nos passar a rasteira. E aí, com a obra expiatória de Cristo, ele fala: não, eu vou te adotar como meu filho. E a minha culpa dos meus pecados? Põe na minha conta. Jesus, ele disse isso, põe na minha conta. O que vai fazer com os meus pecados, Senhor? Teus pecados estão perdoados. Oh, aleluia, aleluia. Recebe ele como tivesse recebido a mim. Aleluia. E aí eu li um livro paralelo, onde Onésimo, ele se tornou bispo da igreja de Éfeso. Era um escravo, irmãos. Era um escravo condenado à morte. Mas quando tem um encontro com Cristo, a vida dele muda. Quando tem encontro com Cristo, ele é regenerado, ele é justificado. E ele tem a adoção do Pai sobre a vida dele.
É isso que nós temos. E que às vezes a gente não valoriza. Nós fomos adotados por Ele. Os nossos pecados, Ele lançou no mar do esquecimento. Ele nos tornou justos. Porque se somos adotados, nós recebemos a herança que o Pai tem preparado para a nossa vida. Ei! Se somos adotados, nós temos a herança que Ele preparou. E qual é a herança, pastor? A herança da salvação, meu irmão. Oh, aleluia. O plano era reatar novamente o relacionamento do homem com Deus. Por isso que quando Jesus ele apareceu, o que os judeus esperavam dele? Esperavam um Messias que fosse um homem guerreiro. Porque naquele período da aparição de Jesus, o império que dominava era o Império Romano. Era o Império Romano, o império dominava, e os judeus estavam sob a tutela dos romanos. Eles não podiam ter uma ação sem que pudesse pedir a permissão dos romanos. Então, qual era a mentalidade deles? A mentalidade deles é o seguinte: o Messias vai vir para nos livrar da escravidão romana. Mas Jesus, ele veio para livrar da escravidão do pecado. Nem eles naquela época valorizaram aquilo que Jesus fez. Você entende hoje porque a igreja, muitas das vezes, ela mudou o seu conceito? E eu queria que você saísse daqui nessa noite, entendendo que Ele preparou o caminho da salvação para a nossa vida. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Pastor, você falou sobre os vários caminhos. Sim, eu falei sobre o caminho da provisão. Eu falei sobre o caminho da ressurreição. Eu falei o caminho da justificação. Falei sobre o caminho da regeneração. E eu também falei sobre o caminho da adoção. Qual é o último caminho, pastor? É o caminho da glorificação. Porque se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Toda vez que Jesus, quando ele operava um milagre, ele sempre refletia assim, ó: a tua fé, vai que a tua fé te salvou. Porque o plano dele é a salvação. Pastor, ele curava. O milagre é a consequência das nossas atitudes diante de Cristo. O que eu quero dizer com isso? É que talvez você hoje veio buscar uma confirmação de Deus sobre uma porta. E Jesus falou assim: antes da porta, primeiro você tem que ter uma decisão comigo. Antes da porta se abrir, você precisa se reconciliar. Antes da porta se abrir, eu não quero que você seja espectador. Eu quero que você seja participante da minha glória. Eu quero que você entenda que você faz parte da herança que eu preparei no céu para você. Aleluia.
faz o seu sermão diante do povo, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar, como as galinhas ajuntam os seus pintinhos? Mas eis que a vossa casa ficará deserta até que digais: bendito venha em nome do Senhor. Oh, haverá tão grande aflição, como nunca houve, nem tampouco haverá jamais. Se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, diz o Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Mas eu vou, e eu vou preparar um lugar. Para onde eu estiver, estejais vós também. Oh, aleluia. Então dirá o rei aos que tiverem sentado à tua direita: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos estás preparado desde a fundação do mundo. Eis que vos digo um mistério, que nem todos morreremos, mas seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olho, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e nós seremos transformados. Porque convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, tragada foi a morte, a tua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Oh, meu irmão, tem um plano de salvação para a tua vida. É maior do que qualquer coisa que você almeja, do que casa, do que carro, do que bênção material. O plano da salvação, ele está aqui, ó. A Bíblia diz que naquele grande dia a trombeta ela vai soar. E nós encontraremos com o Senhor nos ares. E viveremos com Ele eternamente. Quantos almejam aqui a sua salvação? Quantos estão esperando o clamor da trombeta? Ah, pastor, estou tão preparado, estou tão preocupado com as coisas dessa vida. Eu estou tão embaraçado com as coisas dessa vida que eu não tenho tempo nem de pensar sobre a salvação. Desconstrua isso hoje. E tem que construir algo novo, porque em primeiro lugar, é a salvação. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? É como um ladrão na cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando tiveres no teu reino. E a missão de Deus, o propósito é endireitar o caminho, porque o reino de Deus já chegou sobre a nossa vida. Temos que desconstruir que a igreja é um lugar só para bênção. Tem cura? Tem bênção? Tem, mas isso é acessório. Isso é acessório em vista do plano da salvação. Ó igreja, desperta, igreja! Ó igreja, desperta, igreja! Quantas pessoas estão brincando de ser crente? Onde Satanás está batendo palma e fala: esse é meu, essa é minha. Você sabe qual é o motivo? O único motivo da nossa pregação é a salvação da nossa alma. O único motivo da pregação do Evangelho é a salvação em Cristo. Mas não, estão preocupados com suas coisas, com seus afazeres. Trocam de Cristo como se fosse por qualquer coisa. Haverá dois no monte. Um será arrebatado e o outro vai ficar. Eram 10 virgens, igreja.
5 prudentes, 5 nécias. E 5 foram salvas, mas 5 ficaram. Aí tu pergunta assim, quer ser salvo? Eu quero. Mas e as atitudes? Aonde está Cristo na tua vida? Qual é a prioridade de Cristo na sua vida? Aleluia. Aleluia. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te Jesus pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Pastor, o plano da salvação existe mesmo? Existe. Jesus, ele deixou. E para finalizar, em Mateus 24, 29 diz: e depois da grande aflição daqueles dias, o sol ele escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Oh, meu irmão, eu quero fazer parte dessa salvação. Será que você pode falar para ele aí em secreto: Senhor, eu quero fazer parte dessa salvação. Eu quero ser um dos escolhidos, Senhor. E nessa noite, meu querido irmão e minha querida irmã, o Senhor, Ele te trouxe aqui, Ele te trouxe nessa noite para que você viesse ouvir essa palavra, para que você possa entender que os caminhos que estavam tortuosos, Ele já planeou. O caminho que estavam escabrosos, Ele endireitou. Ele endireitou e deixou um caminho livre. E que caminho é esse, pastor? É o caminho da nossa salvação. Aquele Romano 10:9 disse que a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e crê que o Senhor ressuscitou dos mortos, será salvo. Tem promessa de salvação para a nossa vida. Eu sei que a Bíblia diz que o Senhor ele virá como um ladrão na noite. A gente não sabe qual dia e nem a hora, mas uma coisa sabemos, que nós temos que estar preparados, como se o Senhor viesse agora. Aleluia. Temos que estar preparados, porque a vinda do Senhor é a qualquer momento.
Ah, o Senhor vai vir daqui a 10 anos, 5 anos, não. A qualquer momento o Senhor ele pode vir. E meu irmão, eu como pastor, eu não posso deixar de falar isso para você. Se você entrou por essas portas e você está afastado do caminho do Senhor, ou você ainda não aceitou a Ele como Salvador da sua vida, Ele te trouxe aqui nessa noite. Foi o Espírito Santo. Ah, pastor, foi uma pessoa, meu vizinho, uma irmã. Amém, você veio, mas o Espírito Santo, ele te incomodou, ele te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, para que você possa tomar uma decisão com Ele. Pastor, qual é o benefício? A adoção, a justificação, a glorificação. Ele tem coisas boas para você nessa noite, para que você se torne filho dele. Ou por um motivo você se afastou, você ainda não aceitou a Cristo. Eu quero conhecer você. Levante a sua mão. Levante a sua mão, porque Deus ele preparou esse momento com você aqui, ó. Tem um jovem lá atrás. Aleluia. Aleluia. Cadê você, meu irmão? Deus te trouxe aqui nessa noite. Jamais você pode sair daqui sem ter esse encontro com Cristo. Aleluia. Cadê você, meu irmão? Se você está aqui entre nós, levante a sua mão que eu quero conhecer você. Eu quero interceder pela sua vida. E eu vou orar ao Pai para que escreva o teu nome no livro da vida. Aleluia. Aleluia. A porta está aberta, meu irmão. O caminho já está aberto, ele já abriu. A única coisa que ele exige de nós é que nós entremos por esse caminho, porque o mais difícil ele já fez. Ele preparou todo o caminho. O caminho estava com barreira, estava escabroso, mas ele endireitou. Nada mais pode te travar, nada mais pode te impedir, meu irmão. É como se Deus falasse assim: ó, a minha parte eu já fiz, eu quero ver a sua parte agora. Aleluia. Tem mais alguém? Eu sei que esse momento é um momento de grande dificuldade, aonde Satanás ele coloca barreiras para que você não venha ser reconciliado com Deus. Mas não olha para o diabo, olha para Deus agora. Olha para Ele, Ele te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui para que você venha ter um encontro com Ele, para que você venha aceitá-lo como Salvador da sua vida. Oh, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação não. Então venha para que o Senhor ele possa olhar esse momento e falar assim: olha, naquele dia eu vi você lá. E aí ele diz o seguinte, ó: e toda a carne verá a salvação. Sabe o que significa salvação no hebraico? Significa defesa. Ele vai agir em nossa defesa naquele grande dia. A salvação significa defesa. Quem vai nos defender, pastor? O Senhor Jesus. Aleluia. Ele vai nos defender. Seja um evangelista aí. Fala assim: se você quiser eu vou com você lá na frente. Fale mesmo. Não fique com vergonha não, meu irmão. Aleluia. Ele te trouxe aqui. Ele te trouxe para você tomar uma decisão com Ele. E é a tua salvação que está em jogo. Aleluia. A igreja em oração, eu sei que é uma dificuldade. Satanás, ele quer colocar barreira, mas eu quero te dizer que todas as barreiras já caíram por terra. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. A igreja em oração. Aleluia. Mais uma vida para Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus. Oh, teu nome é exaltado e glorificado. Glória a Deus. Eu sei que tem mais pessoas aí, meu irmão, mas eu não posso lhe obrigar. É com você e Deus. É como Deus fez assim: olha, eu fiz a minha parte. O mais difícil eu já fiz. Agora a sua parte é você tomar uma decisão.
É você receber a Cristo como Salvador e você participar da herança que o Pai prometeu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Estenda sua mão para cá, vamos orar por essas vidas. Senhor, eu quero entregar a vida dos teus filhos que estão aqui na frente, pois eles deram crédito à tua palavra, que o teu nome seja exaltado e glorificado. Que tu possa, Senhor, renová-los, Senhor, que eles possam entender que tu és o autor e consumador da sua fé. Senhor, o perdão dele eles já foram perdoados. O pecado foi lançado no mar do esquecimento. Eles foram justificados perante o teu sangue na cruz. Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam bênção. Renova a aliança, fortalece eles, Senhor, e que eles deem muito frutos na tua casa. Assim nós oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Tudo bem? Deus abençoe, meu filho. Glória a Deus. Sendo a sua nova família. Olha para trás, ó. Ó, viu? Nós temos um presente do pastor Silas para você. E a gente vai anotar o seu nome, tá bom? Para estar orando. Leva eles lá, a gente tem um presentinho que é um livro do pastor Silas, tá? E a gente vai estar anotando o nome dele para oração. Pode se sentar, querido, nós já vamos terminar, né? Chegou aqui agora no final uma oferta de gratidão da irmã Márcia Rodrigues da Silva. Meus agradecimentos por minhas orações em favor da minha neta e sua família, e pela certeza de que Deus já está mudando o quadro dessa situação, e pela experiência e esperança e a certeza da vitória de todos nós. Cadê a nossa amada irmã Márcia? Dá uma salva de palmas pela vida da irmã Márcia. Deus abençoe você. Nós temos aqui um pedido de oração. Temos um encontro de casais, dia 6, 7 e 8 de setembro. Maiores informações, falar com o Thales. Thales, cadê você? Lá atrás o Thales. Tá? Então você que deseja participar. Se eu não me engano, só tem pouquinha vaga já, né, Thales? Tá, então você que deseja participar, o encontro baixou de valor, né? Era R$700, 750, passou a ser 500, não é isso? Então vai ser bênção justamente para que você possa ir, tá? Temos um trabalho aí para a família. Ontem, não, sexta-feira, né, foi um aniversário aí do pastor Wenderson, né? Fez 48 anos. Poxa, Deus abençoe você, pastor. Vou chamar aqui o pastor Wenderson para a gente orar pela vida dele, né? A irmã Esther está aí, a irmã Esther? A irmã Esther fez aniversário também sexta-feira, não foi? Ela não está aí não, né? Está lá atrás? Cadê ela? A irmã Esther, vamos chamar... Quem fez aniversário aí essa semana, vem aqui. O Vinícius não está aí, o Vinícius está na sede, né? Tem mais alguém que fez aniversário? Ou estás com medo de revelar a sua idade? Eu não vou perguntar não, hein? Irmão Jorge, vem cá, irmão Jorge, vamos orar aqui. A Gisele, ó, que benção aí. Vamos orar. Nosso pastorzão aqui está fazendo aniversário. A gente, os pastores, como tem um trabalho, todo mundo trabalha na igreja, né, irmãos? Todos aqui têm um trabalho fenomenal, um trabalho importante, tem um papel fundamental, né? E a gente também tem um corpo de pastores pela qual a gente tem um costume de abençoar, de dar uma oferta, que o Senhor, a gente não pode fazer isso com todos, né? Se puder, nós fazíamos, mas não podemos fazer isso com todos, mas nós queremos agradecer pelo trabalho. Estou falando aqui em nome do pastor Rafael, né? Ele não está aqui, então o trabalho que o nosso pastor faz, o nosso amado irmão Jorge, irmã Esther, que é a nossa líder da intercessão, né? E a Gil, né, Gil? Que bênção, hein? Estenda a sua mão para cá, vamos orar pela vida deles, né? Pode ficar de pé, vamos orar agora e vamos terminar e vamos na paz de Cristo, amém, queridos?
Senhor Jesus, eu quero entregar aqui a vida dos teus filhos, que por graça, bondade tua, estão completando mais um ano de vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Tu sabes, Senhor, tudo que eles almejam diante de ti. Que primeiramente o plano da salvação, Senhor, é o presente maior que tu tens dado, Senhor, para a vida de cada um de nós. Senhor, livra, Senhor, livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Que tu possa dar vitória, guardando, livrando de todo mal. Sabemos, Senhor, que aquele que é de Deus, o maligno não toca, diz a tua palavra. Senhor, que eles venham estar guardados, Senhor, debaixo das tuas asas. Como o Senhor, o Salmo 91 diz, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas não serão atingidos, porque eles estão amparados, protegidos pela graça do Senhor, pelo escudo da fé. Senhor, reveste ele com as armaduras espirituais. Senhor, que eles venham, Senhor, caminhar cada dia na tua presença e dar frutos para o teu reino. Senhor, toma a vida do pastor Wenderson, Senhor, ajude, toma o ministério do teu servo, Senhor, toma a família dele, seus filhos, toma os projetos dele, tu sabes aquilo que está na tábua do seu coração, Senhor. Portanto, Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos aqui, Senhor. E nós como igreja, o abençoamos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Senhor, eu quero orar também pela vida da Francileia. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Ela se encontra internada no hospital em estado grave. Não conhecemos, mas tu conheces. Visita, Senhor, este hospital. A tua filha que está nesse hospital. Visita aquele leito, Senhor. Dê vitória a ela, Senhor. Que ela possa sentir agora a presença do teu Santo Espírito. Assim como a igreja orou para libertar Pedro da prisão. O anjo foi lá, tirou ele daquele cárcere inferior. Visita, Senhor, agora. Envia um anjo e decretamos a cura sobre a vida da Francileia, Senhor. Muito obrigado por tudo. Entregamos a nossa vida diante do teu altar. Dar-nos uma semana abençoada de paz, de portas abertas. Que a boa mão de Deus esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas. Que esta semana seja a melhor semana da nossa vida, Senhor. Muito obrigado por tudo, pela tua palavra, pelos louvores que foram entoados, Senhor, por cada um dos teus filhos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, nós entregamos nas tuas mãos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos e todos digam: vamos em paz, Deus abençoe a todos. Parabéns, parabéns, José.